Vamos começando, então, enquanto o pessoal vai entrando. Sim. Primeiramente, queria já te agradecer, desde já, agradecer a tua presença. Já fazia um tempo que eu queria convidar e estava esperando o momento certo, então eu estou realmente muito feliz. Como tu sabe, como eu já te disse várias vezes, foi um dos grandes motivadores e incentivadores de eu entrar na bio, naquele período que eu queria fazer medicina. Então, ainda bem que teve alguém que colocou juízo na minha cabeça, né? Era necessário na época e continua sendo necessário. E, Oswaldo, eu queria, além de te agradecer, queria que tu se apresentasse aí como você acha melhor para que o pessoal te conheça. Oi, gente, eu sou Oswaldo, né? Como Bea já falou, que a gente chama ela de Bea, e fui professor dela, né? E aí, a partir disso, a gente sempre continuou conversando, mesmo quando ela saiu do colégio. E como ela ingressou na biologia, a gente continuou nesse caminho. E aí eu fico muito feliz em ouvir quando ela fala, né? Saber que eu contribuí um pouquinho, eu já falei isso também para ela. Então, eu que devo agradecer o convite para trocar uma ideia, né? Eu acho que o grande lance é trocar ideias hoje. Então, a gente sempre está aberto. Eu sei que meu tempo é meio complicado e já fazia um tempo até que você já tinha conversado comigo, mas eu não tinha tempo e tentou, e enfim. E Oswaldo, eu sou professor de biologia, e eu gosto de fotografia e eu adoro ler poesia, principalmente Augusto dos Anjos, porque Augusto dos Anjos, já que a gente gosta de biologia, não teria como se separar de Augusto dos Anjos, não é? E eu acho que isso é o que me move, é pensar que a gente pode evoluir a partir do novo, né? Então, eu, durante muito tempo, assim, me apresentando, mas já começando a criar uma certa lógica para que as pessoas entendam quem é Oswaldo, fora do currículo, que tem pós-graduação, que a gente estava conversando um pouquinho antes, falando que os currículos hoje eles precisam se reformular, né? Eu estudei bastante a parte de neurociência, né? Eu acho que ajudou muito na área de educação, assim, me ajudou bastante na área de educação. Inteligência emocional, uma coisa também que ajuda bastante na área de educação. E eu comecei sem querer, uns anos atrás, mas foi sem querer mesmo, a ter um olhar sobre as tecnologias e educação. Foi mais como uma curiosidade. Então, eu vi uma coisa interessante, aí eu vi, estava na palestra do YouTube, aí fui chamado para Google, para fazer um trabalho lá na Google, e aí aquilo, disse, nossa, tem umas coisas legais, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu comecei a ir, só que aí eu levei isso para a sala de aula, algumas coisas eu levei para a sala de aula, eu sou professor de escolas particulares, e aí tem uma facilidade, né? A gente tem muito recurso tecnológico e tudo mais, e virou uma rotina. Hoje eu não consigo mais desvincular a ideia de educação sem os dois pilares. Assim, eu penso os dois grandes pilares hoje, né? Quando eu digo hoje, entendo até um momento que a gente sabia o que existia. Daqui para frente, eu acho que também vai reformular e tudo mais. Eu acho que os dois pilares, inteligência emocional / neurociência, e o outro, tecnologia. Eu acho que... Então, o Oswaldo é esse cara que gosta de biologia, que gosta de fotografia, que gosta de poesia, e gosta de mexer, e gosta de pesquisar, e... enfim, esse é o Oswaldo, e eu também estou muito feliz de estar aqui participando, trocando uma ideia com vocês. E eu acho, Oswaldo, que uma das coisas que eu mais aprendi contigo, fora a biologia, obviamente, né? Ainda bem, foi essa inquietude, né? Esse sempre querer mais, esse sempre querer aprender mais e estar envolvido com várias coisas. Quem conseguir ver aqui, viu que tem um pouquinho de livros de fotografia, que foi influência. Também tem poesia, tem tudo. E às vezes eu vejo muita gente, Oswaldo, gostar de muita coisa, aí quando vai para a biologia quer abandonar tudo. E não fica, e não consegue fazer o link dessas coisas e trazer uma nova perspectiva, né? E eu acho que a bio, por exemplo, foi a bioeducação digital foi uma das páginas que sempre buscou trazer justamente isso, tentar alinhar o engraçado, a comédia, a uma coisa mais descontraída também, como eu te falei, a gente fala palavrão aqui, a gente usa muito meme, os nossos próprios e-mails, eu sempre coloco algum GIF, eu uso muito Friends, né, nos meus e-mails, é fato. Tem que usar o que é bom, né? Então, eu acho que
não só tecnologia no sentido de plataformas, no sentido de uma internet, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, pensa logo na internet, né? Mas também na questão do desenvolvimento da visão humana, visão criativa humana, para ter uma combinatividade entre as coisas que a gente se interessa e que a gente gosta, né? Bea, eu penso que quando a gente estuda biologia, adentra um mar, adentra um rio, que uma vez molhado por essa água, não tem como ser a mesma pessoa. Claro que você pode ser indiferente, porque talvez não seja aptidão. Mas por que esse pensamento? Não tem como estudar biologia, não tem como aprofundar os conhecimentos de biologia, por exemplo. Você pega conhecimentos na área de neurociência, por exemplo. E aí, quando você entende exatamente como o cérebro funciona, você está estudando biologia, você está estudando como o cérebro funciona, e você entende os novos caminhos, e aí começa a questionar, por exemplo, a forma como a gente aprendeu, as tecnologias que a gente teve, que contribuíram para que a gente não aprendesse, contribuíram para que a gente não entendesse, né, a forma como tudo era feito. Então, estudar biologia, eu acho que é se molhar, se banhar num lago mítico, eu diria, fazendo uma alusão assim, se banhar num lago mítico, onde o poder adquirido é o poder da mudança. Porque não tem como não usar biologia todos os dias. E não é eu não estou verbalizando uma ode à biologia, isso é fato, assim, é uma coisa que a gente ama, e é isso que a gente está discutindo aqui. Mas é que a biologia remete a outros caminhos. Por exemplo, eu comecei citando Augusto dos Anjos. Como você lê o livro Eu, de Augusto dos Anjos, sem ter um conhecimento em biologia? Eu acho que não é tão simples, né? Hoje, por exemplo, se fala muito sobre a questão da inteligência emocional. E aí você fala a questão da fala, né? A fala não violenta, a fala em espaço não violento. E aí você pega qualquer livro de fala que fala sobre isso, existem vários, né? Comunicação Não Violenta, eu acho que é um dos livros sensacionais, assim, eu acho que é referência, né? E aí você pega metade do livro e está falando sobre inteligência, está falando de neurônio, está falando de mediador químico. E aí, ontem eu estava conversando com uma pessoa que é psicóloga, antes de ontem, e ela disse que 100% dos atendimentos online que ela fez foi porque as pessoas estavam ansiosas por conta do uso da tecnologia, e ela estava falando exatamente dos mediadores químicos. E aí ela pediu que a gente depois conversasse com eles em algum momento, de alguma forma, para explicar a ação dos mediadores para uso de tecnologia, para ele entender que ele pode respirar, porque a tecnologia se tornou, obrigatoriamente, todo mundo virou youtuber de uma hora para outra, e principalmente quem é professor. Quem é professor virou youtuber, quem é professor virou criador de conteúdo. E aí você tem que criar conteúdo, você tem que ter uma super edição. Além disso, existe uma competição, e aí todo mundo que baixa o melhor programa, o melhor editor, e aí todo mundo vai procurar o Canva adequado, porque no momento de, em vez de a gente trocar as ideias, aí todo mundo teve que se isolar para uma questão de mercado de trabalho. Então, falar de tecnologia nesse momento implica necessariamente pensar no mercado de trabalho. Para que mercado de trabalho eu estou falando? Para quem eu estou falando? Eu estou falando muita coisa ao mesmo tempo, porque eu acho que o grande objetivo da fala não é concluir, é abrir o pensamento. É dizer, porra, eu não tinha pensado nisso. Nossa, tecnologia é lugar de fala e trabalho. Exatamente, se eu não tiver uma máquina boa, se minha internet não for boa, se não for internet paga de alta velocidade, talvez não sirva para o mercado nesse momento. Eu estou usando muita tecnologia, agora não tem como, né? Agora as aulas são online e tudo mais. E um caso me chamou assim, a atenção, eu fiquei curioso sobre. Uma menina me mandou uma mensagem de noite já, dizendo que ela não conseguiu fazer uma atividade online. E a gente estava usando a sala Classroom e estava usando o Google Forms para isso. Ou seja, um link, tu clica, resolve. E aí ela disse, depois eu perguntei por que ela não conseguiu, ela disse, eu não sei mexer. Eu não consegui porque eu não sei mexer. Porque todo mundo começou a dar aula, todo mundo começou a falar, encheu a gente de conteúdo, mas ninguém explicou como é que mexe. Eu sei abrir meu e-mail, só.
Aí ela disse assim, onde é que está isso, professor? Onde é que isso foi parar? E aí eu abri. Então, essa primeira discussão não, sobre questão de educação e tecnologia, eu acho que ela parte do que a gente quer, né? O que a gente quer levar. Acho que a gente pode ficar conversando aqui até amanhã de manhã, porque eu acho que em 3 minutos eu já falei de 80 coisas, mas são coisas que são inquietantes, que, como eu disse, não é para fechar o pensamento, é para a gente pensar sobre, né? Onde a gente quer ir e o que é tecnologia, o que a gente está pensando que é tecnologia, né? Perfeito, perfeito. E quando tu fala justamente, esse caso que tu falou é muito. Eu, inclusive, ia trazer um caso muito parecido com esse, né? As pessoas, mesmo que a gente esteja no século XXI e que há muitos e muitos anos já se digam que a gente está no século da tecnologia, estamos no século da inovação, da tecnologia, da internet, a gente não estava nesse século até começar essa pandemia, né? A gente ainda estava vivendo muito no modelo antigo, padrão, mesmo que a nova geração, digamos assim, já estivesse utilizando a tecnologia, mas de que forma estava utilizando essa internet, essa tecnologia no sentido internet, né? De que forma estava sendo utilizada? Eu conheço gente que consegue fazer edição de vídeo e altas paradas muito loucas, que eu fico, gente, eu não consigo fazer esse negócio de jeito nenhum. Eu mando uma sala de Zoom e não sabe, não entende como funciona. E é só clicar no link, sabe? Então, eu concordo muito com o que tu falasse e acho que falta não só disponibilizar o conteúdo na internet, mas falta ensinar o público em como ele vai acessar, né? E eu digo isso porque quando a gente começou, a Bio começou, na minha cabeça, só eu não sabia mexer na internet. Porque eu, de fato, não era muito ligada com isso. Sei lá, sabia mexer o básico, mas nunca sabia mexer, sei lá, no Webinar Jam, por exemplo. E para mim, só eu não sabia. Então, acho que as primeiras lives da gente, quando a gente foi fazer por lá, eu ficava, meu Deus, como é que esse pessoal não sabe? Tipo, e eu também não sabia, né? E aí foi quando a gente começou a fazer meio que tutoriais, meio que passo a passo, mostrar para o pessoal, gravar a tela do celular, mostrar, olha, para assistir essa aula, você vai clicar nesse link que vai abrir essa página, que você vai entrar aqui, você vai aguardar tanto tempo, e aí vai começar. Se não começar, vamos ter tal pessoa da equipe que vai estar disponível para você para suporte. E eu vejo que não está tendo isso, né? Para as escolas, principalmente, os professores estão enlouquecendo, tendo que vir dar um jeito de conseguir produzir sem ter nem eles mesmos essa orientação. A tecnologia, assim, fala-se até da nova revolução, né? A nova revolução industrial, vamos dizer assim. O novo modelo é um modelo tecnológico, né? E aí é que o pessoal de história fala, os sociólogos falam que existe um novo modelo, né? Que é um modelo tecnológico que marcou a história da humanidade. Tanto que eu li uns artigos bem interessantes, eu acho que franceses, não tenho bem certeza, espanhóis, não sei, que falava que o homem deveria se chamar Homo tecnológicos, que o Homo sapiens sapiens não teria mais nem sentido, né? Assim, sapiens, 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 Homo tecnológicos, fazendo referência ao tempo. E aí a gente tem muita tecnologia, mas como tecnologia? A gente usava muita tecnologia de pesquisa Google, né? As crianças nascem com o telefone na mão, uma tela, vamos abrir para a tela, né? Uma tela na mão, telefone, tablet, computador e TV. E aí as TVs respondem a comando de voz, por exemplo. A TV usa Android, e aí você pede para ela abrir o YouTube, e aí você fala o que é que você quer assistir. Diva Depressão, aí abre lá, Diva Depressão. E aí é tudo por comando de voz, é tudo muito tecnológico. Só que algumas gerações, e aí eu falo poucas gerações, eles não tiveram acesso a essa imersão. Eles não tiveram acesso a essa imersão. Há uns meses atrás, eu estava num colégio em Aracaju. E aí eu fui lá em Aracaju, acho que umas 3 ou 4 vezes, para falar de tecnologia e educação para professores. E aí eu mandei um formulário antes, perguntando assim, o que é que você usa? Né? E aí a resposta, quase que 100% eu uso o WhatsApp e eu uso o YouTube como ferramenta principal na área de educação, WhatsApp e YouTube. O WhatsApp eu acho um pouco complexo, né? WhatsApp / Telegram, qualquer um desses que tem o mesmo sentido. Porque é bom lembrar que a gente está trabalhando. E quando a gente está trabalhando,
existe um ambiente de trabalho e existe também uma outra discussão, né? Uma outra discussão. Se eu trago a minha sala de aula, se eu trago os alunos para a minha casa, no WhatsApp, eu posso definir meu tempo, óbvio, eu posso definir meu tempo, mas para um adolescente, para uma criança, não é tão simples ele entender. Quando um professor diz, tá com dúvida, me manda mensagem. E aí ele não entende por que 11 horas eu não respondi. Cara, eu não respondi porque eu não quero, eu estou dormindo, ou eu estou vendo um filme. É difícil, porque a gente está falando de inteligência, a gente está falando sobre o desenvolvimento, e a gente está falando de tecnologia. Então, a gente tem que ter um cuidado grande para que os colégios, os alunos, um colégio mandar um material domingo de tarde para a pessoa. Como assim domingo de tarde? Se domingo de tarde eu não é para estar trabalhando. Então, a ferramenta que aproxima, talvez, aí é um pensamento, talvez ela escravize. E aí eu falo escravizar no sentido usual da palavra, né? Escravizar de tornar aquilo quase que inerente ao indivíduo. Você não consegue mais se libertar. Você abre sua caixa de e-mail. Quem usa o Google Sala de Aula, abre o e-mail todo dia. Aí você tem 300 e-mails. Aí você tem que desligar as notificações, porque senão você não acompanha. Não acompanha. Não, a tecnologia que aproxima, ela também acelera, né? E aí tudo criou um tempo de alta velocidade. Tudo é muito rápido, tudo é muito rápido. Se não for rápido, não serve. Então aí, mais uma vez, a gente juntou tecnologia com velocidade. E aí velocidade talvez seja de busca, velocidade talvez seja de pesquisa, não de resposta. Sim. Porque eu sou um ser humano, sobre isso eu vi uma coisa bem interessante, né? Que os índices de crianças com ansiedade nos Estados Unidos, eles triplicaram na última década e atribui-se ao uso de tela. Porque se ele faz uma pesquisa muito rápida e ele quer alguma coisa na vida dele, ele não tem, porque não tem a mesma velocidade. O cérebro, a informação dele não vai entender, né? Sim, sim. Inclusive, eu passei a perceber isso muito em mim. Porque eu sempre fui muito acelerada, né? Sempre fui muito acelerada. Eu lembro. E aí, quando eu comecei a ter a bio, na minha mente, as coisas tinham que ser tão aceleradas quanto eu era. E quando as coisas não eram aceleradas, eu causava ansiedade, eu causava já um pensamento de não vai dar certo, isso e aquilo. Mas foi quando eu parei e fiz, calma, não é porque eu sou acelerada que o mundo tem que ser acelerado no mesmo nível, né? Então, sim, falta muito isso. E quando tu falaste também do Homo Tecnológicos, né? Lembrei muito da... Isso está sendo um estudo também da Singularity, né? Da escola da NASA, lá nos Estados Unidos. E eu fui no final do ano passado para o Welcome Tomorrow. Não sei se tu conhece. Sim, sim. Evento sensacional. Se você tiver a oportunidade de ir, não, é surreal esse negócio. E aí lá, o Dante Freitas, não sei se tu conhece, Dante e Renan, eles trabalham com desenvolvimento para o amanhã. Eles trabalham com tecnologias para o amanhã, né? E eles falaram justamente sobre o Homo Tecnológicos e o Dante, que é o especialista nisso, eu estava conversando com ele, e ele falou que o Homo Tecnológicos, na verdade, não é só o ser humano que vai saber usar as tecnologias, mas, acima de tudo, como ele vai conseguir utilizar essas tecnologias para conectar, mais do que a tecnologia em si, mas conectar o humano. O futuro, a maioria dos estudos das pessoas que estão falando de futuro e pensando no futuro e tudo mais, é muito mais sobre ser humano do que ser sobre máquina, né? E essa questão da máquina era muito do século passado, não é do século atual. Exatamente. A gente, durante muito tempo, a gente associou essa questão da tecnologia com hardware e software, né? Então, assim, quando começou a vender computador, quando o computador popularizou no planeta, aqui no Brasil um pouco depois, mas, aliás, bem depois, mas quando popularizou o uso, né, dos computadores, aí tudo é hardware, tudo é software. Então, quando você fala assim, eu sou um professor tecnológico, é porque eu uso aplicativos, softwares, ou eu tenho um hardware e tudo mais. E, na verdade, a tecnologia nem é isso. Mas você agora falou de uma coisa que eu acho que também já merece um outro encontro, só para a gente falar disso, porque eu adorei. É a questão do ser. É a questão do ser. Não tem como
vou fazer uma referência para a gente pensar. Avatar, por exemplo. Já que a gente está falando de biologia, eu estou tentando pensar em Avatar. O ser completo, o ser único, né? O indivíduo é único. Mas, assim, que não é nada novo comparado com os hindus, né? Não é nada novo comparado com o hinduísmo, que eles já pensavam sobre a questão da transcendência espiritual e sobre a questão do uso. Então, o uso da tecnologia está associada ao indivíduo, ao ser, exatamente. É como eu lido com isso, o que eu sou capaz de fazer com isso. Citando pessoas, eu abri aqui porque é muita coisa, aí eu preciso ficar lendo, porque eu não decorei. A gente tem Silvio Meira, da Cesar School, que é nossa, referência, né? E aí ele lançou uma nota que eu achei interessante. Ele fez assim: o que é que tudo isso está trazendo para a gente, né? E aí eu não sei se você teve a oportunidade de ler a nota. E aí ele lançou nota digital e tudo mais. E aí ele colocou como item 1, ele é um grande visionário. Eu vejo o Silvio como um grande visionário. Aliás, a família Meira toda, né? Ele, Silvinha, todos eles. E aí ele colocou como item 1, que eu acho que cabe aqui: empresas, eu vou ler, empresas terão que abandonar a gambiarra digital. Ou é digital ou não é. Plataformas digitais competentes, mesmo que sejam pequenas, elas vão sobreviver. Então, um cara que inovou, um cara que construiu, você está falando do Porto Digital, né? Que tem a mão dele, que tem o pensamento dele, da família, na verdade, Meira. E aí ele está dizendo assim: ou é ou não é. Não tem tempo mais para gambiarra. A gente não precisa saber mexer. Eu não preciso saber como eu vou construir, sei lá, velho, a programação para um Minecraft. Não me interessa. Eu não quero saber. Talvez eu nem precise. Mas eu acho que eu preciso saber mexer um pouquinho no Minecraft. Um pouquinho. Né? Um pouquinho. Mas a programação não me interessa. Então a gente tem que primeiro saber que a gente é limitado enquanto ser, né? Ser digital, né? Ser humano. E a partir daí a gente vai começar a gerar caminhos. Porque agora, você disse assim, todo mundo agora foi obrigado a pegar a tecnologia. Claro, porque está todo mundo trancado dentro de casa. E aí todo mundo teve que aprender a mexer com tecnologia. Só que a gente mexer com tecnologia foi internet e Google. Isso. Então, você pegou tudo da Google, tudo. Né? A Google, acho que nunca ganhou tanto dinheiro quanto está ganhando agora. Porque só que eu conheço, assim, 3 grandes colégios compraram todo o operacional. O Google for Education. 3. Estou falando 3. E o pacote Enterprise, né? Que é o pacote, super pacote, que é o Enterprise. E não é barato. E isso só em Recife, né? Não, eu estou falando de 3 instituições. Estou falando de 3. 3 instituições que não precisavam do Google for Education, porque tinham plataformas abertas. Por exemplo, a gente usa o Trello, por exemplo. Né? Você tem o Trello como uma ferramenta que é funcional. Mas Sim. Como é que eu vou botar isso tudo em um vídeo aula e aí talvez já não sirva? Então eu preciso de um sistema que conecte tudo, né? Que interligue tudo. E aí a Google deve estar muito feliz nesse momento. Eu entenda quando eu falo felicidade relativa, né? Eu estou falando felicidade dinheiro, né? A Google acho que nunca ganhou tanto dinheiro como está ganhando nesse momento agora. Que todo mundo está... A Google, a Zoom, a Skype, né? O Meet, por exemplo, se você falar o Meet, a abertura que eles fizeram, o bandeamento para o Meet é uma coisa que nunca foi vista na história. Tanto que eles abriram o Meet no Gmail para todo mundo. Exatamente para tentar derrubar outras plataformas, né? Exato. E até eu, que já trabalhava com isso, eu nunca nem tinha ouvido falar do Google Meet, para você ter noção. E é uma plataforma boa, mas apesar de que eu gosto muito do Zoom, porque eu acho muito mais estável, assim. Mas Sim. O Meet, ele tem a conectividade da Google. É aquela velha história. Eu sou Android ou eu sou iOS, né? Escolha, porque você não vai fazer conectividade. E aí 2 gigantes brigando, você tem a Samsung de um lado gigante brigando, com a Apple do outro lado gigante brigando. E aí a Google vem para hiperconectividade. Você tem tudo. E o Meet, ele né? Assim, não é propaganda, até porque eu gosto muito de outras plataformas de encontro, assim, de reunião. Mas ela é uma plataforma muito boa, muito segura. Com certeza. E, Joana, a gente já falou aqui tecnologia várias vezes. Mas eu acho importante a gente também definir o que é, de fato, tecnologia, né?
Eu tenho um pensamento, assim, eu estava em Aracaju e um professor lá na reunião levantou a mão e pediu para falar. E aí ele disse assim, eu não sei definir o que é tecnologia. Ele falou isso. E aí isso levou quase que a discussão do dia todo, foi muito produtivo, inclusive. E aí, para mim, tecnologia, assim, a partir de tudo que eu tenho e das minhas definições, de pegar aquilo e ressignificar, eu acho que é tudo que a gente consegue usar a nosso favor. E aí, quando a gente fala tecnologia, automaticamente a gente pensa em tecnologias digitais. Está muito vinculado a hardware e a software. Então, é quase que automático. Você perguntar para uma pessoa assim, o que é tecnológico? Hardware e software. No século passado, eu sou do século passado, eu posso falar isso. Quando eu comecei a dar aula, existia um tipo de quadro que você usava um material assim, que você riscava e ele ia se despedaçando, caía um pó assim nele. Você respirava aquele pó, né? É coisa tranquila, que devia fazer pouco mal. Ninguém ficou doente, ninguém ficou doente. Não, não, os índices de doença pulmonar eram lá embaixo. E aí era um pó, e era um quadro meio verde, né? E aí a gente pegava esse bastão e aí quebrava. Aí tinha uns bastões coloridos, que era super chique. E aí teve uma galera que disse, meu irmão, vamos trocar isso por um lápis. Um lápis que risque um vidro. Aí eles foram lá e colocaram um lápis, uma canetinha que ia lá e riscava, né? Aqueles pilotos que a gente conhece, né? Aquele piloto de quadro, lápis de quadro. E aí todo mundo, nossa, que sensacional, melhorou a definição, que lindo, nossa, que interessante, agora tem muito mais cor, tem verde fluorescente, tem rosa. Só que o solvente, ele tem um efeito muito pior se você comparar com o giz. E aí aquilo que era tecnológico, analógico, que foi vendido como uma coisa sensacional, que é o que a gente tem hoje, não necessariamente seja tão bom. Eu uso o mínimo possível do quadro. Eu uso o mínimo possível. E quando eu estou falando do quadro, eu estou falando de tecnologia. O que é tecnologia? E eu usei como exemplo o quadro. Eu posso ter tecnologia barbante e palito. E aí tem eu não sei como chamar isso. É porque tudo, no final, é venda. Mas tem uma linha, né? É meu jeito de falar. Você me conhece, sabe né? E no final tudo é para ganhar dinheiro. E aí tem uma linha que pensou sobre tecnologia. Aí estava avançando as tecnologias digitais, ferramentas de uso, que a gente vai se apropriando para facilitar o trabalho. Aí alguém disse, mas rapaz, e se a gente pegar umas coisas lá para trás, assim, tipo uma liga, enrola aqui num palito, aí faz uma catapulta. Aí a galera inventou Maker. Aí vamos, aula Maker. Aí vamos encher os colégios de aula Maker. E aula Maker é tecnologia analógica. Eu estou falando de tecnologia. Eu estou dando um novo fim para algo que já existia. Tem um amigo meu, Albino Dantas, que é um pensador, enfim, eu acho que dá para depois pensar sobre Albino, e é um cara que vale a pena conhecer. Ele é professor Maker. E ele diz uma coisa muito legal, ele fala assim, a tecnologia Maker é, na verdade, um nome lindo para gambiarra. Tecnologia é um bocado de gambiarra. De todo jeito. Porque a gente bota um fio e mexe. Então, o que é tecnologia? É aquilo que eu posso usar a meu favor para facilitar o meu trabalho, seja analógica, seja digital. E aí, a gente está tão vinculado à questão da tecnologia digital que esquece as tecnologias analógicas. Por exemplo, neste momento de pandemia, que a gente está falando de tecnologia e educação, aí tem uma família que recebeu uma tarefinha para uma criança de, sei lá, 6 anos, 5 anos. Como é que eu vou pegar essa criança, está na frente de um computador, para que ele consiga mexer no teclado ou na caneta digital? Ele não desenvolveu motricidade para isso, talvez. Eu estou falando mais novinho. Então, eu preciso que essa tecnologia digital, esse hardware e esse software, se converta em tecnologia analógica na casa dele. Eu preciso que ele pegue uma tesoura, que ele pegue um papel. Então, eu acho que a gente expandiu o conceito de tecnologia. Eu mandei uma tarefa para os... Uma tarefa é ótima. Eu mandei uma atividade do lar para os meninos, que foi um quebra-cabeça do cérebro.
Eu peguei o sistema nervoso central, cortei todinho, misturei, tipo, isso eu fiz num editor, misturei e mandei para eles em PDF. E disse, resolva. Se você vai desenhar, se você vai pintar, se você vai pintar na parede, se você vai rabiscar, não me interessa. Eu quero o cérebro montado com suas funções. Eles amaram. E a resposta é, a gente pintou, eu usei lápis de cera. Ele está usando tecnologia. Só que é um menino do 3º ano. E aí talvez seja muito mais funcional do que eu criar um super slide, do que entrar num processo de animação tridimensional ou usar o Google com realidade aumentada, né? Que é maravilhoso. Sim. É maravilhoso. Mas não é só isso. Né? Isso. Eu falei demais o que é tecnologia. Eu acho que eu falei tanto que eu esqueci de dizer para mim o que é tecnologia. Mas eu acho que é isso. Tecnologia para mim é isso. Mas o que é para você, no caso, então? Ferramentas. Analógicas e digitais. A gente não pode esquecer o analógico. Não pode. Porque se a gente esquecer o analógico, talvez o digital ele não vá preencher os lugares da educação. A gente não vai... A gente tem que desenvolver o cérebro. E o cérebro tem etapa de desenvolvimento. E aí, como é que eu vou desenvolver o cérebro de uma criança se eu só tenho tecnologia digital? Eu preciso juntar tecnologia digital com tecnologias analógicas. Eu preciso ter atividades maker com ele. Eu acho sensacional maker. Mas eu prefiro chamar de gambiarra, né? Já que a gente está no Nordeste, em Pernambuco. Eu prefiro gambiarra também. Nosso país, gambiarra é um nome criativo, né? É o nome gambiarra. É verdade. Lá no século passado tinha um... Como era o nome? Era um cara que conseguia fazer tudo. MacGyver. Você não sabe o que é isso, não. MacGyver era um cara que fazia uma parada, tipo, o carro quebrava. Ele pegava um chiclete, um fio, uma vesícula biliar, juntava e o carro pegava. Pronto. Com um chiclete conseguiria fazer uma bomba atômica. Um cálculo de vesícula. Ai, velho, é sensacional. Inclusive, tem piada de MacGyver e tudo, até hoje. Assim, das pessoas que conheciam. Mas isso é Idade Média. Idade Média. Ai, é. Pois é, e eu acho também, Oswaldo, que nem só por uma questão de preservar o analógico, né? Que eu vejo muita gente dizendo, mas se a gente for só para o digital, vamos perder nossa história. Concordo com isso também, em partes, mas eu vejo o quanto que o tato ele é importante, o quanto que atividades com cheiro, com uma visão mais de algo real, ele é importante, até porque a gente sabe que uma tela de computador afeta extremamente visão, ou afeta em níveis já estudados aí, né? Mesmo que exista óculos específico para utilizar o computador, mesmo que existam cadeiras específicas para você não prejudicar sua coluna, mesmo que exista mais um zilhão de outras tecnologias para poder a gente estar utilizando essas tecnologias, eu vejo que é imprescindível a gente utilizar o analógico, porque é o que traz conexão da gente com o mundo, né? A gente tem contato com a natureza, isso não só para um biólogo, já fugindo da questão de biologia, mas questão humana. É a gente entender que somos natureza e a gente só entende que somos natureza a partir do momento que a gente tem contato com a natureza. Porque é observando, é vendo que naquela árvore acontece um monte de coisa que acontece em você também. Que naquele bicho ele tem um monte de comportamento que você também tem. Eu estava conversando ontem com a Bel Borba. Bel, ela é especialista em criatividade. Ela é bióloga, etnobióloga, e é especialista em criatividade, né? E aí a gente estava falando muito sobre o quanto que as pessoas estão condicionadas a certo comportamento e como é que a gente tira esse condicionamento. E na hora eu me liguei logo em comportamento de Skinner, né? Fui logo para Skinner, que é quem eu estudo para os meus trabalhos com biologia animal. E a gente vê o quanto que animais, por exemplo, que foram condicionados de forma errada a uma atividade, depois, quando eles saem dessa atividade e ficam no marasmo, no parado, né? Eles criam a estereotipia, que é o movimento repetitivo. E isso é muito bom muito ruim para o bicho. Sem dúvida. E é algo que o humano faz, e demais. Faz muito. Sim. Quantos jogadores que depois que param de jogar ficam gordos ou desenvolvem diversos
outros problemas, simplesmente porque pararam de fazer aquela atividade padrão que ele já tinha, né? Então, eu vejo que a gente está indo para uma tecnologia digital, para um mundo tecnológico digital, mas, ao mesmo tempo, tem que haver ainda mais valorização do analógico até. Ainda mais valorização do contato humano. Quando começou essa quarentena, uma das primeiras coisas que eu pensei foi o seguinte: caramba, agora os pais vão ter a oportunidade de estar com os filhos, velho. Vê que sensacional. Os bichos vão estar muito mais felizes porque seus donos vão estar em casa. Minha cachorra mesmo, ela já tá tão feliz que ela já não sabe mais como expressar a felicidade dela. E ela agora simplesmente se joga em mim, tipo, minha dona está em casa, sabe? Então, os gatos não, estão pensando, nossa, vocês ainda estão aqui, velho. Eu tenho 3 gatos em casa, eles olham assim... Sou mãe de cachorro. E assim, eu vi que era uma ótima oportunidade para aproximar as pessoas, mesmo que todo mundo estivesse distante, mas aproximar quem de fato está perto, quem de fato mora junto, às vezes conhecer, por exemplo, aqui em casa eu tenho uma rotina de trabalho completamente diferente do resto do pessoal, né? E agora eles estão conhecendo minha rotina de trabalho, estão entendendo que quando eu estou no quarto, estou com a porta trancada, eu estou trabalhando realmente. Eles estão podendo ter a oportunidade de acompanhar. Então, eu acho que isso não está acontecendo só aqui, né? Está acontecendo em diversos outros lares, e o quanto que está sendo importante, não só eu estar aqui na frente da televisão, da frente do computador falando contigo, mas em eu poder ter tempo de estar presente onde eu estou presente, né? Perfeito. Eu acho que a questão, que na verdade eu acho que é uma questão espiritual, né? De se espiritualizar no sentido maior, não sem vínculo religioso, de espiritualização, de elevação de pensamento, né? De energia, de fluxo energético. E eu acho que a gente está sendo forçado a isso. Eu acho que a Gaia, né? A mãe Gaia está dizendo assim, preste atenção, velho, o que é que vocês estão fazendo aí? Você falou um monte de coisa interessante. Eu vou me autoconvidar para um outro momento. A gente falar só de livro. Por favor. Vou dizer por quê. Inclusive, a gente prometeu fazer um IGTV só sobre livro e até agora a gente não fez ainda, mas vamos fazer, pessoal, só para... Ok, vamos. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque talvez a gente tenha perdido um pouco a capacidade de olhar as coisas, é o que você estava falando. E aí agora a gente está sendo obrigado a olhar. E aí, se você pega uns livros mais antigos e uns escritores, pega, por exemplo, 1984. Uma sociedade isolada, onde todo mundo tem que se proteger. Não, pega Admirável Mundo Novo. Uma sociedade distópica, isolada, um governo de tal maneira, com soma, né, que para mim soma, hoje a gente chama de Rivotril. E aí você tem um monte de livro distópico que falava exatamente desse momento. O quanto esses escritores eles conseguiram prever o que estava acontecendo. E a previsão, né, foi de forma analógica, não foi de forma digital. Eles pensaram na questão do humano. Alta tecnologia, mas onde o humano faria diferença, né? Onde o humano, quantos filmes a gente tem legais para falar sobre isso? Então, eu acho que sim. O próximo passo é apelar essas tecnologias. Eu acho que a gente tem que tomar posse de algumas tecnologias digitais, tem que entender que não precisa saber de tudo e que o que eu não sei, tem alguém que sabe e eu posso compartilhar a informação. Então, quanto mais a gente compartilhar, eu acho que melhora a nossa qualidade enquanto sociedade, enquanto indivíduo vivo que pertence à sociedade. Indivíduo, eu vou usar o termo simbionte, não me sai da cabeça essa questão de simbiose social, mesmo com tudo acontecendo do jeito que está acontecendo, continua essa simbiose e todo mundo se afeta. E eu acho que a gente não pode separar o analógico do digital. A gente conversando, e desde o momento que a gente está conversando, eu estou com a caneta e eu estou escrevendo. Porque eu não consigo. Teve uma discussão interessante há um tempo atrás, eu acho que eu li na Nature. Que é tanta coisa que eu não sei se foi na Nature, American Science, enfim, alguma dessas daí. De verdade, teria que pesquisar no Google depois. E aí eles falando sobre o futuro do livro, né? O futuro. Qual é o futuro do livro? E aí
eu conversando com os amigos, eu perguntei assim, e aí, gente, o que vocês acham? Do ponto de vista ecológico, é melhor a gente comprar um Um Kindle, Kindle. o Kobo, ou é melhor a gente ter livros de papel? Aí tinha uns professores, aí quase que foi unânime, assim, lógico que é ter um leitor digital, né? Lógico que é ter um leitor digital, porque eu vou colocar uma biblioteca, eu não vou ter um livro de papel, e papel, sim, mas papel pode ser reciclado. E Ah, papel mas destrói árvores, né? papel destruiu as árvores. Aí tem assim, mas tem química, né? O papel tem química, tem tinta. O papel ele tem que ser descolorido para recolorir, né? Vou pintar. Tem película plástica na capa. Então não é só a questão da árvore, né? E eles foram justificando, justificando. Então é muito melhor ter um leitor digital, ok? E E de o que é Mercúrio? feito? De E que o é feito o Mercúrio? leitor digital? E quando ele quebrar? E quanto tempo ele vai ficar, tipo, para as peças? Onde é que eu vou botar ele? Onde é que eu vou botar ele? E Onde é que quanta eu vou mão de botar? obra barata também é utilizada, quanta mão de obra também escrava, infelizmente, também é Exatamente. utilizada para a produção disso. Né? Samsung que o diga, né? Se a gente entrar no Google e ver a questão da Samsung, é um absurdo. E aí, a Amazon, de novo, tudo é questão de dinheiro. A Amazon, você tem uma gigante do mercado, e aí ela anunciou que pretende que até 2022 os leitores de e-book deles tenham sensores digitais, ou seja, você vai ter textura. Então, imagina você ter textura num sensor de leitura digital. Então, textura de papel, textura de papel. Isso é um absurdo se você pensar. Assim, é um absurdo hoje, pensando, né? Assim como era um absurdo pensar, tipo, sei lá, telefone celular, sei lá, há tantos anos atrás. A tecnologia, ela vem. E ela vem para a gente consumir. E aí, é descartável. É o Samsung S Plus 10, eu sei lá qual é o número que iPhone 11 Plus Extra Power Mega Blaster. Eu também não faço ideia onde é que está. E é descartável, né? E é prazo de validade. E aí tu compra uma máquina, daqui a pouco essa máquina já não serve mais. Aí você compra um sistema iOS, só conecta com iOS, que é muito bom, é óbvio, né? Os editores, nossa, são, enfim. Mas a gente precisa pensar o que é que a gente quer para o futuro, né? A gente fica muito tempo conectado e quando é que a gente está se conectando? Isso. Quando é que a gente está parando? Quando é que a gente está... falar de tecnologia e educação, eu digo aos meninos o tempo todo, gente, tem um momento que eu preciso desligar o computador e eu acho que você deveria fazer a mesma coisa. Eu acho. Eu acho. Pois é. Eu Eu acho penso muito muito, eu penso bizarro. muito isso. Eu acho muito bizarro você agora estar um momento de quarentena e você transformar tudo em dinheiro. Nada contra quem gosta, mas você é um pouco polêmico, mas você pega um monte de gente que está trabalhando com música, com iluminação, e faz uma super, hiper, mega produção para que um cantor fique ali na frente sozinho. Ele não está sozinho. Tem 50 pessoas ali com ele. Foi Tem o que uma eu mais super equipe. vi nessas lives. Foi o que eu estava conversando com o João agora há pouco, né? Poucos minutos antes de a gente entrar. A gente falando sobre a reinvenção desse ramo da música, né? E aí ele falou, velho, quem já é grande tá ganhando muito dinheiro nesse período. E Tem uns não é patrocínios. pouco dinheiro, é muito dinheiro, mesmo que esteja fazendo um show sozinho. Que não é Primeiro, sozinho. não está sozinho, está cheio de gente nos bastidores. E segundo, que está ganhando muito dinheiro para pagar ali de massa, estamos só arrecadando dinheiro. Não é isso. Tem todo o patrocínio Não, que é, está absurdo. E não está tendo isso para os pequenos músicos, por exemplo. não, não. E aí, a live deveria ser como a gente está fazendo. Você está no seu canto, eu estou aqui no meu, a gente faz como pode, de forma isolada, respeitando todo mundo, respeitando a sociedade. Porque a gente não quer transformar isso em dinheiro, a gente quer transformar isso em conhecimento. Mas é questão de mercado, né? De público, de quem a gente quer atingir, e de libertação, e questão de libertação. Eu acho que a gente precisa se libertar um pouco. Eu acho que quando a gente fala se libertar, eu disse em reunião que eu acho que a gente precisava se libertar um pouco da tecnologia.
quando todo mundo estava dizendo que tinha que usar, que não sei o que lá, não sei o que lá, e todo mundo olhou para mim, eu disse, pois eu vou me libertar um pouco. Eu vou usar, mas eu vou me libertar, porque eu tenho um cérebro, meu cérebro ele tem um tempo, e esse tempo ele vai ser respeitado, senão eu vou ficar doente. Isso. Porque a gente está interconectado. E a gente que ama biologia, que estuda, sabe que meu cérebro grava o padrão, né? Aí a gente, numa alta velocidade, como é que a gente vai responder quando eu for preparar meu lanche? Agora, quando eu for esquentar meu pãozinho para comer com queijinho, como é que meu cérebro vai reagir a isso? A mim dá uma crise de ansiedade porque acha que tem que responder no tempo das tecnologias, né? Tempo das tecnologias. Perfeito. Exatamente isso. Inclusive, a gente tem hoje tudo muito mais fácil, né? Com a internet e tudo mais. E Com certeza. é uma coisa bem besta, na verdade, que eu inventei de fazer. Eu sou péssima cozinhando, sempre fui péssima cozinhando, não nasci com Mas esse... eu tô acompanhando você fazendo. Pois é, aquilo dali foi por dois motivos. Primeiro, para me obrigar a comer, né? Porque eu, quando começava a trabalhar na internet, eu esquecia de comer. Porque eu começo a trabalhar e eu começo a pesquisar 1000 coisas diferentes, e aí pego um livro, começo a ler o livro enquanto estou vendo outras coisas. Enfim, e cozinhar e mostrar aquilo, para mim, faz com que eu pare e, de fato, coma e cozinhe. E outra coisa que eu faço é não ver a receita. Eu vi. Eu não paro para pesquisar a receita. Eu simplesmente faço... Meus instintos estão guiando fazer isso. Muito bom, mas é muito bom. Meus Eu instintos, adorei a eles receita erram, do erram, café. mas eles estão acertando. Nos últimos vezes, eles estão acertando. Eu adorei do café. Para mim foi um dos melhores. Você juntou, aí você bota tudo. Achou que eu ia dar a receita. Foi muito bom, foi genial. O pessoal ficou puto comigo naquele dali, velho. Muita gente fez, Muito bom. peraí, pô, eu tava esperando você fazer um super café. Eu falei, velho, mas não tem que ser um super café, tem que ser um café. É só isso que eu queria. Exatamente. E então eu vejo muito isso, muitas rodas. E pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas que a gente pode ir adicionando no nosso dia a dia para ter presença, para ter mais humanidade, para ter mais conexão. Eu vi muita gente dizer que não consegue meditar, por exemplo. E por quê? Porque acha que meditação é você parar, ficar em posição de lótus, silêncio absoluto e não pensar em nada. Véi, minha cabeça funciona 1000 por hora. Eu penso que só bexiga. Mas não é isso. A meditação não é você não pensar, mas é você estar presente onde você está presente. Então, se eu estou sentada nessa cadeira, como é que eu estou me sentindo sentada nessa cadeira? A forma como essa cadeira foi construída está boa? Não está boa? Como é que eu posso melhorar ela? Não só, tipo, vou comprar uma cadeira melhor. A cadeira que eu uso ela é de madeira, né? E essa cadeira tem 30 anos, a cadeira é mais velha do que eu. E toda vez manhã reclama porque a cadeira é velha e eu deveria comprar uma cadeira anatomicamente preparada para estar na frente do computador. E aí eu penso, primeiro, uma cadeira anatomicamente preparada para estar na frente do computador vai me fazer ficar mais tempo na frente do computador. E não é isso que eu quero o contrário. E Não é segundo, o objetivo. e o segundo, essa cadeira foi feita à mão por uma galera, tipo, artesã. Então, velho, tem todo o sentido, tem toda a energia da cadeira também, que para mim existe isso, né? Então, já é uma outra coisa. E se ela não tá confortável, eu pego uma almofada e eu torno ela confortável. Vê que coisa! E vê Mas que é. mais barato, né? Porque uma cadeira daquelas anatomicamente é uns 600, 2.000 reais. E a minha almofada não. Minha almofada eu já tenho, foi 30 reais. Super ecológico também. Mas Ó, é. tem umas perguntas aqui. Vamos Mando. embora. Manda. O Edu falou como mostrar ao aluno a importância do professor como mediador do conhecimento nessa era onde a informação está nas suas mãos. Ótima pergunta. Sempre que a pessoa faz uma pergunta, a pessoa que responde sempre diz, ótima pergunta, né? Mas é porque a pergunta foi maravilhosa mesmo. Eu vou dizer o que eu faço. Eu vou pedir para ele pesquisar um pouco sobre a questão que envolve o tema. No momento onde você tem o Google aberto, onde ele pode ter pesquisa instantânea nos melhores sites, ele pode abrir a American Science no telefone dele. Você competir com uma pesquisa de ponta do mês passado, se o aluno achar que esse é o objetivo, ele não entendeu. Você precisa deixar claro o que é que você tem que fazer. Você é um mediador. Edu perguntou, não foi isso? Uhum.
Edu, posso dar uma sugestão simples. Sala de aula invertida, metodologia ativa. Você propõe para que ele pesquise e você vira mediador enquanto fornecedor, alinhador do conhecimento. Eu vi a palavra alinhador uma vez, eu achei interessante. Não é alinhar no sentido reto, é alinhar para. Eu achei interessante essa reflexão. É assim, é mostrar que é para lá. E aí, se o caminho que ele vai percorrer é torto, beleza, mas o objetivo é que ele chegue lá. Eu acho que ele precisa, o aluno precisa entender o nosso lugar. E o nosso lugar de fala, chega um momento que é importante a gente dizer o nosso lugar de fala. Nosso lugar de fala é de orientador. Eu acho que ainda existe aquela ideia do professor que manda, que detém o conhecimento. Nossa, eu estou falando uma coisa de mitocôndria. Aí o menino abre o telefone dele, quando eu estou dando aula, aí ele descobre assim, professor, eu vi que tem uma pesquisa que a mitocôndria tem 38 genes. Nossa, isso foi de quando? Ah, foi semana passada. Eu vou dizer o quê? Maravilhoso, manda esse link para mim, deixa eu dar uma analisada. Não posso fazer outra coisa. Não posso. Inclusive, é o que a gente já fazia quando eu estudava contigo, né? Em 2015, sim, já fazia isso, vinha com altas perguntas que tu fazia o quê? Sim. Ia pesquisar e aprendia junto. Eu vejo, sim, que existia no passado muito o professor ditador, né? O professor que tinha que ser o que tinha todo o conhecimento na cabeça dele, só que o professor é um ser humano só, né? Ele não vai ter como ter o conhecimento todo na cabeça dele. E limita muito o conhecimento quando você quer que só o professor passe o ensinamento, né? O que ele falou, que Edu falou, e o que você está falando é exatamente isso. É o mercado de trabalho que faz com que o professor ele detenha o conhecimento. Quando um pai chega para mim e diz assim, mas o fulano de tal, fulano de tal, fala do filho. E aí fica falando uma coisa que eu não sei o que é. Eu digo, olha, velho, assim, pai, mãe, veja, eu não sei de quem você está falando, porque eu conheço o aluno, eu não conheço o filho. Então, eu tenho um lugar de fala, eu tenho um lugar de apropriação de conhecimento. E como eu sou consciente desse lugar, eu quero passar para o meu aluno. Eu vou dizer uma frase que eu digo muito para eles. Eu digo quase que toda aula. Eu não quero que você pense o que eu penso. Eu só quero que você pense. Eu acho que quando eu morrer, eu vou mandar para isso, porque eu repito muito isso. Eu não quero que você pense o que eu penso. O que eu penso é o meu pensamento. Eu quero que você pense. Agora, para você pensar, talvez isso aqui ajude. Talvez isso aqui ajude. Aí é contigo. Quando eu ver que é uma coisa aberrante, está fora do lugar, aí eu vou usar meu lugar de fala. Não, está errado. Está errado porque no livro, sei lá, em Sobota de anatomia, bababá, não sei aonde, sei lá, em Barnes, zoologia de Barnes, né? Nossa. Zoologia de Barnes. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Jesus. E aí, não, é meu lugar de fala. É meu lugar de fala. E aí, temos que entender sobre essa pergunta / questionamento muito bom, muito relevante, é que a gente vive num mundo onde tudo e todo mundo opina sobre qualquer coisa. E aí, se você não fizer um acordo com o aluno sobre quem tem o lugar de fala no momento certo, e que o lugar de fala não é um lugar de dono, não é um lugar dominante, é um lugar de aprendizagem, de troca. Sala de aula é um lugar de troca-aprendizagem, vai criar uma guerra. Porque cada um que tem um pensamento, mas quer dizer, mas fulano de tal, mas é porque eu li e Nietzsche, aí daqui a pouco o outro falar, mas eu li, eu ia dizer, tipo, outros autores. Pois é, pois é. E eu acho que até a forma como é construída uma sala de aula hoje, no analógico, está totalmente ultrapassado também, né? O formato. Assim, Bea, eu vou te falar uma coisa sobre isso. Eu estou vivendo um momento feliz. Assim. Eu não achei que eu iria viver esse momento. Eu trabalho em alguns locais. Tem 2 locais assim que são especiais assim para mim. O Dom, eu trabalho no Dom há 19 anos. 19 anos. É minha casa. Mas eu entendo que é um trabalho, eu entendo assim, o meu lugar no Dom, eu entendo. E tem uma outra escola que eu trabalho, que é a Conecta, que é um colégio hiperconectado. Não tem mais cadeira, o menino vai de short,
deita no chão. Tem sentido você querer sentar aí nessa almofada? Tem. Você está prestando atenção? Tô, então fique. Eu dou aula no Dom e eu faço pesquisa com eles. Quando tinha essa aula analógica, vamos chamar assim, né? Aula analógica. E aí eu faço uma pesquisa. Aí eu fazia assim, agora tem uma condição, não pode ficar em sala. Tem que sair de sala. Eu assim, como assim tem que sair de sala? Vá para debaixo da árvore, vá para debaixo da escada, eu só não quero que você fique na sala. Eles tinham uma super preocupação em fazer a pesquisa para me mostrar que fez a pesquisa só pelo fato de estarem fora da sala de aula, porque existe um acordo. O lugar de quem? Então, como mostrar para o aluno o meu lugar de fala? Ser verdadeiro, dizer que todo mundo erra, mostra que a gente constrói caminho. Agora, pedagogicamente, vamos usar uma ferramenta? Sala de aula invertida? Eu acho que eu falei tanto que eu posso ter até... Mas eu acho que a conversa é legal para trazer outros Ele disse pensamentos. que foi respondido, foi muito bem respondido. Ah, obrigado. É porque minha cabeça, se deixar, até amanhã de manhã eu estou falando, de verdade. Agora, só que amanhã de manhã eu já estou falando de Nietzsche, que eu já vi no episódio de Breaking Bad, e aí por aí vai. Muito bom. Pois é, e eu vejo, e tem diversas outras escolas, né? Tem a Siddhartha também, que a Siddhartha não tem turma, não é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é os mais velhos ensinando as crianças e todo mundo aprendendo com todo mundo, os pais, inclusive. Na Siddhartha é obrigatório, praticamente, que os pais participem ativamente da comunidade da escola. Sim. Então, eu acho é uma das escolas mais sensacionais, assim. Você tem aqui em Recife também, você tem, por exemplo, o curso de inglês, os STEPS, né? Eles modulam também, não importa qual é a série, como ele tá. Se o menino ele já atingiu aquilo que é para atingir, ele vai assistir aula, sei lá, pode ser do primeiro junto com o terceiro. Eu acho isso sensacional. Eu fiz um trabalho. Eu passei um trabalho para os meninos sobre zoologia. Aí eu disse assim, o trabalho é você explicar um filo. Aí eu dividi a sala, o seu objetivo aí pegou os clássicos, né? Orífero, platel, os clássicos. E aí ele disse, como é que vai ser? Eu fiz, não sei. Mas e como é? Eu disse, também não sei. E a gente vai apresentar como? Eu disse, eu também não sei. Primeira parte do trabalho é você definir o que é o trabalho. Depois é que você vai fazer o trabalho. Eles passaram 4 meses construindo o trabalho. Foi o tempo que a gente teve, 4 meses. Eles usaram o Design Think para criar o projeto do trabalho. Teve um trabalho que foi o pessoal acho que foi Cordado, eu posso estar enganado, Equinoderma ou Cordado. Eles construíram um ambiente virtual 3D. Eles construíram. Levaram para a sala de aula e a gente usou óculos de realidade aumentada. Eu disse, minha gente, vocês construíram isso aqui. Aí um menino fez, eu adoro, professor, ficar mexendo, eu sei mexer nisso aí tudinho. Aí eles até me criaram um bonequinho lá e eu aparecia no meio da selva, não sei o quê. Veja só, se eu acho que eu tenho conhecimento, e aí eu defino que o trabalho vai ser, por exemplo, em PowerPoint eu tenho que apresentar. Teve gente que apresentou em forma de poesia, teve gente que apresentou como teatro, teve gente que apresentou, os meninos fizeram uma maquete no Maker, no laboratório Maker. E teve uns que disseram, não, a gente só vai falar mesmo, no quadro. A gente vai falar. Uma coisa sensacional. O menino foi lá, desenhou. Eu me lembro até o que ele desenhou uma borboleta, assim, para falar de inseto, anatomicamente lindo. Eu tiro uma foto disso, que está maravilhoso. Então, lugar de fala, sala de aula invertida e use tecnologia. A gente usou tecnologia lápis e usou tecnologia programação, que eu não faço ideia como é que eles conseguiram fazer. Não é minha praia. É. E uma coisa que tu falasse aí que para mim eu acho muito importante é justamente o lugar de fala, né? E mais do que não só o lugar de fala, mas você como profissional, como professor, como mediador, mostrar que o aluno ele não só pode, como ele deve falar, como ele deve se expressar, como ele deve desenvolver a comunicação dele, como ele deve desenvolver a inteligência interpessoal e a inteligência pessoal, né? Que são uma das grandes habilidades para o futuro essa. É comunicação, criatividade, inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. E, pelo menos, eu vejo
isso muito em falta ainda, mas que já está começando a entrar em pauta e já está começando a melhorar. Eu vejo assim de forma bem positiva isso que você estava falando. A gente já está, a gente tem programas hoje como o LIV, né? Laboratório de Inteligência para a Vida, que é uma coisa sensacional. Adentrando nos colégios, praticamente o Brasil todo está usando. Você tem tem um livro que eu adoro, é O Cérebro da Criança. Que livro, né? E tem o segundo, que é O Cérebro do Adolescente. Ele fala exatamente sobre isso, o lugar de cada um, né? O lugar de cada um. Eu acho, Bea, isso, o resumo, pelo menos para mim, desse pedaço que a gente está conversando, é a gente se despir um pouco. É a gente tirar essa coisa que nos foi colocado e a gente deixar com que o natural fale, o normal fale, como a gente está fazendo agora. E conversa, e talvez dê errado, e talvez a internet caia, e faz parte, daqui a pouco a gente volta, e está tudo bem. Isso. E está tudo bem. Isso. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tenho falado para mim nos últimos, sei lá, 6 meses. Não, a gente está no mês? Que mês é esse? Eu acho que a gente está em novembro, mais ou menos. Não, já faz mais de uns 8 meses que eu venho. A coisa que eu mais falo para mim mesma é: tá tudo bem, pode ser assim também, sabe? Tipo, não é porque você planejou um passo a passo exatamente daquele jeito que tem que ser daquele jeito, porque o mundo não funciona do jeito que funciona a sua cabeça. E eu aprendi isso, como é o nome? A filosofia de vida de Sérgio Malandro. Eu aprendi isso com o Sérgio Malandro. Pode ser assim também. Meu Deus do céu! Juro! Eu imaginei Sérgio, o nome Sérgio Malandro. Sérgio Porque Malandro. Sérgio Malandro, okay, por mais que não pareça, Sérgio, ele é extremamente planejador nas coisas que ele faz. Não, pode não parecer, mas ele tipo, planeja tudo que ele faz. E às vezes não dá certo, e antes ele se estressava. Até que ele aprendeu isso, ele tipo, pode ser assim também. E aí ele disse que foi quando acabou os estresses dele, foi quando tipo, ele conseguiu atingir o natural dele a um nível em que ele aceitasse esse natural. Perfeito. E eu acho isso muito massa. Inclusive, eu vou te indicar um livro que eu não sei se tu já leu. Esse daqui. Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Está na minha lista de leitura. Compre, está na promoção da Amazon. Está na minha lista de leitura. E é porque eu estou terminando de ler vários, assim, vários. Mas o que eu estou agora, o meu foco agora é o Palhaço e o Psicanalista, que também fala de comunicação não violenta. Tá na minha lista. E aí todo mundo fala do livro, enfim, aí eu estou gostando. O começo dele é um pouco complexo para a área de educação, mas vale a pena. É um livro muito bom. Mas sobre comunicação não violenta, eu ainda acho fundamental. Sim. Sim. E aí esses dois que eu falei, O Cérebro da Criança e O Cérebro do Adolescente, são livros fundamentais para a gente que é da área de educação, né? Mexer com o cérebro, saber as etapas do desenvolvimento e como usar as tecnologias. Eu acho que é válido. E não só isso, não só o estudar a parte que já está sendo estudada, a parte psicológica, mas também observar conscientemente como funciona os seus alunos, como funciona o seu público. Por exemplo, aqui na Bio, a gente conversa muito com o nosso público, né? A gente não está só replicando conhecimento, mostrando conhecimento, sim, mas eu sei muitas vezes de onde é que vem tal aluno, de qual faculdade que ele estuda, qual foi o problema que ele teve com o professor no período passado, que ele veio tirar dúvida com a gente, assim, no privado, sabe? E, com base nisso, a gente consegue entender, se está aparecendo mais de 10 pessoas com essa mesma dúvida, qual o profissional que eu posso trazer aqui para poder estar comunicando com essas pessoas, sabe? Então, é você escutar o aluno, é você escutar os seguidores, para quem for trabalhar com divulgação científica também, né? É você olhar de forma consciente, de forma presente. É não ficar só respondendo de forma automática. É conversar, é rir com eles. A gente manda muito áudio, né? No Instagram, a gente responde muita gente por áudio, ou quando eu estou apresentável, né, quando eu não estou com a cara de morta, a gente grava vídeo mesmo, responde a galera por vídeo, e às vezes o pessoal faz, peraí, como assim você respondeu a minha pergunta com um vídeo me explicando, fazendo um tutorial mostrando para mim, sabe?
E eu acho que isso é importante porque aproxima as pessoas, faz com que os humanos se conectem, né? Que é o mais importante, acho que da vida, assim. Sem dúvida. Ó, aqui o pessoal, o Sérgio falou, ele agora não é Sérgio Malandro, foi Sérgio Pinho. Abraçar os erros, limites e até os defeitos que pode ser a falta para uma pessoa, o processo de tornar eficaz ou bem-sucedido. Sim, e outra coisa que tu tinha falado foi das habilidades que a gente tem. Eu entendo muito de tal coisa e tudo mais, e o quanto que às vezes a gente quer entender de tudo, e não vai dar para a gente entender de tudo. E é justamente essa conexão entre as pessoas que vai encaixando, né? Vai encaixando cada peça. Eu entendo muito de uma coisa, você entende muito de outra, outra pessoa entende muito de outra, e se conecta. Eu queria novamente te agradecer pela presença. Já quero que você volte para a gente conversar mais uma infinidade de coisas. Eu acho que a gente tem que fazer um dia com tema livre. Conversar o que der, o que vier. Legal. Massa. Eu acho que vai ser muito bom e eu agradeço imensamente a tua participação aqui. Dizer que eu estava morrendo de saudade de conversar com você. Morrendo de saudade também de conversar com a Rebeca. Eu ouvi o áudio dela, fiquei feliz. Então, mande um beijo. Um beijo para essa mulher. E muito obrigada de verdade. Tenho certeza que o pessoal adorou. O convite já está feito para o próximo dia. Só me dizer quando quiser vir, que a gente abre esse espaço para você. Eu amei. Você sabe que, enfim, você virou amiga, enfim, de verdade, você sabe disso. E eu estou muito feliz, assim, de poder trocar ideias, né? Eu acho que o grande lance é trocar, compartilhar. E que cada vez a gente consiga aumentar a rede. Vamos aumentar a rede. E eu acho que o mais importante de tudo de hoje foi a questão de humanizar. A gente falou de tecnologia, mas voltou para humanizar o humano, o eu, a observação. E aí fica o momento da reflexão para a gente, né? Quando a gente desligar a câmera, o que a gente vai ficar fazendo em casa, vamos pensar um pouco. E aí compartilhar a informação, buscar informação de qualidade, né? Tem muita coisa boa para a gente poder fazer na internet. Eu acho também que eu tinha pensado uma coisa completamente diferente para hoje. Eu tinha pensado assim, a gente falar de programas, na minha cabeça programas que servem para transferir, programas, softwares, e na minha cabeça eu já estava cheio de coisa aqui. Assim, enfim. Mas foi maravilhoso. É bom porque também a gente deixa um espaço, né, para um outro momento. Eu que agradeço, eu estou muito feliz. Obrigado pelo convite, de verdade. Fazer parte disso é muito legal, de verdade. Vocês fazem uma coisa muito bonita, muito grande, né? Uma coisa inovadora. Vocês sabem disso, vocês têm total consciência disso. E eu estou feliz de poder participar durante pouquinhos minutos. Eu estou muito feliz, de verdade. Obrigado. Eu que agradeço, de verdade. Eu também tinha pensado outra coisa completamente diferente para a nossa conversa, mas é assim, eu gosto muito de fazer a palestra como eu vou sentindo na hora, sabe? Acho que é muito mais legal do que você robotizar a conversa, é muito mais divertido, sai muito mais aprendizados, muito mais insight, até porque enquanto estamos conversando aqui, estamos aprendendo também, então acho muito importante. Muito obrigado mesmo, e quando quiser voltar é só avisar. Tchau, gente. Foi muito legal. Tchau.